Olá a todos, eu sou Gilda Aparecida Ferreira, professora de reumatologia do Departamento do Aparelho Locomotor, e hoje eu vou falar para vocês sobre vasculites sistêmicas. Quando pensar em vasculites e uma abordagem inicial. O que são as vasculites? As vasculites, até recentemente, para definir que um paciente tinha vasculite, era necessário, além da clínica compatível, uma biópsia com alterações como inflamação e necrose na parede dos vasos. Mas como nem sempre conseguimos identificar necrose na parede dos vasos, houve uma mudança neste conceito. Então, desde que seja confirmado uma inflamação na parede dos vasos, podemos definir, do ponto de vista histológico, que o paciente tem vasculite. E isso aconteceu mais recentemente, este conceito, a partir de 2013. E atualmente, vou falar melhor mais adiante, conseguimos fazer diagnóstico de vasculite em algumas situações sem a confirmação histológica de vasculite, mas eu vou falar melhor sobre isso mais adiante. Então, depois que eu falei a definição de vasculites, vamos falar um pouquinho da base etiopatogênica. A partir de uma inflamação na parede do vaso, há uma liberação de citocinas pró-inflamatórias, com liberação de espécies reativas de O2, que causa lesão na parede do vaso, com posterior necrose. Com a inflamação, acontece também edema, hipertrofia da íntima e fibrose, e favorece a formação de trombo intravascular. Isso é o que acontece na fase aguda inflamatória das vasculites. Se esse paciente não recebe o tratamento adequado, evolui com dano, ou seja, sequela irreversível. Os vasos podem evoluir com dilatação, aneurisma, rotura, estenose ou até mesmo oclusão. Daí vem uma clínica que nós chamamos de definitiva. E mais importante dessa aula, quando que eu devo pensar em vasculites? Estou na enfermaria, diante de um paciente com uma clínica complexa, sem diagnóstico, e aí, quando que eu vou pensar que esse paciente pode ter vasculites? Em algumas situações. Aquele paciente que tem uma doença multissistêmica, ou seja, ele tem comprometimento ao mesmo tempo de mais de 2 órgãos, como, por exemplo, ele tem acometimento no sistema nervoso central, está evoluindo com insuficiência renal também, e tem acometimento ocular. Ou ele tem lesão cutânea, uma púrpura palpável, ele tem acometimento cardíaco e tem acometimento de uma polineuropatia sistêmica. Esse paciente, depois que você afastou outras causas como infecção, deve-se pensar em vasculite sistêmica. Outra, febre persistente, aquele paciente que tem uma febre de origem determinada, já foi investigado infecção, já foi investigado neoplasia e ele continua com febre. Este paciente também deve entrar na suspeita de vasculite sistêmica. Outras situações, sintomas ou sinais de doença de vias aéreas superiores persistente, aquele paciente com a sinusite crônica, já tomou antibiótico várias vezes e continua progredindo com sintomas graves, necrose de cartilagem, esse paciente a gente suspeita de vasculite, principalmente de tipo ANCA. Outra, dificuldade respiratória aguda, também já faz pneumonia, já recebeu propedêutica doença intersticial pulmonar e evolui ainda com insuficiência respiratória aguda, necessitando de cuidado intensivo, ventilação invasiva, esse também deve ser suspeitado de vasculite. Um dos que eu considero mais importante, insuficiência renal aguda ou progressiva, rapidamente progressiva, devemos suspeitar de vasculite, uma cefaleia grave de início recente, ou eu vou falar um pouco mais disso também,
sintomas ou sinais de doença ocular, deve-se levantar a suspeita de vasculite e lesão cutânea, do tipo rash, nódulo subcutâneo, púrpura palpável, tudo isso deve levantar uma suspeita de vasculite, principalmente se acontecer vários ao mesmo tempo. Então, vamos falar por parte. Quais cenários clínicos eu vou considerar para pensar em vasculite? Então, o Consórcio Internacional de Vasculites colocou esses vários cenários para nos ajudar o clínico a pensar no diagnóstico de vasculite. Primeiro, uma cefaleia de início recente, associado com embasamento visual e teve uma perda visual súbita. Este aí temos que pensar realmente em arterite, células gigantes, polimialgia reumática. Outro cenário muito importante, a parte renal. Aquele paciente que evoluiu com insuficiência renal aguda ou rapidamente progressiva, ainda mais associado com hematura macroscópica, e se for no contexto de uma doença multissistêmica e ou febre, temos que pensar em vasculite. É importante pensar nos diagnósticos diferenciais também, como lúpus, necrose tubular aguda, relacionada até mesmo à toxicidade medicamentosa, síndrome de anticorpo antifosfolípide com trombose renal. Mas, dentro desses diagnósticos diferenciais, temos que pensar nas vasculites sistêmicas. E aqui, só para ilustrar, uma arteriografia digital com pequenos aneurismas interrenais no paciente com poliarterite nodosa e a biópsia com a parede do vaso com infiltrado inflamatório. Outro cenário clínico muito importante a ser considerado. Aquele paciente com sinais de doença de vias aéreas superiores de forma persistente, grave e crônica, ou uma dificuldade respiratória aguda, ou aquela asma de início na fase adulta, ou uma exacerbação muito intensa de um paciente que antes tinha uma asma leve. Um quadro, principalmente do ponto de vista pulmonar, que nós pensamos em vasculite, é aquele caso de hemorragia pulmonar, paciente com hemoptise. Ainda mais se for no contexto de uma febre não explicada, com provas de atividade inflamatória elevada e no contexto de uma doença multissistêmica. Nestes casos, nós vamos pensar principalmente em vasculite associada ao ANCA. Diagnósticos diferenciais: uma doença pulmonar com cavitação, como a pneumonia por estáfilo ou tuberculose, a doença antimembrana basal e doença intersticial pulmonar relacionada idiopática ou relacionada com artrite reumatoide ou esclerose sistêmica. Outro cenário clínico a ser considerado: quadros neurológicos. Paciente que tem uma cefaleia de início recente grave, que não melhora com tratamento habitual, que teve uma perda visual súbita, ou jovem que evoluiu com AVC, ou uma neuropatia periférica sensitiva motor, sinal de alerta para uma vasculite sistêmica. Eu vou até também reforçar isso mais à frente, mas mononeurite múltipla é um sinal de alerta importante para as vasculites sistêmicas. Potenciais diagnósticos diferenciais: esclerose múltipla, AVC por outras causas que não vasculite, enxaqueca. Outro dado que pode muito nos ajudar a pensar em vasculite sistêmica são as lesões cutâneas. Então, aquele paciente com púrpura palpável, como nós estamos vendo nessa foto inicial, com úlceras cutâneas, com gangrena, livedo reticular, paniculite ou necrose de extremidades, temos de pensar em vasculites. Então, somente para ilustrar, paciente com poliarterite nodosa, com nódulo subcutâneo, cuja biópsia confirmou vasculite. E aqui, outro paciente com necrose cutânea, essas imagens alternando nódulo, eritematoso, extremamente doloroso, com necrose cutânea, mais ulcerações, deve alertar o clínico para vasculite cutânea. Depois de afastados, obviamente, outros diagnósticos, como, por exemplo, leishmaniose, no caso de úlceras. E aí, como que é feita a classificação das vasculites sistêmicas?
vasculíticas. Já em 1993, aconteceu uma famosa conferência chamada Chapéu Hill, aonde começou-se a melhor classificação das vasculites. E a primeira classificação aconteceu baseado no tamanho do vaso. Então, as vasculites podem ser classificadas em de grandes vasos, médio vasos ou de pequeno calibre. Grandes vasos, arterite de células gigantes e arterite de Takayasu. Médios vasos, principalmente poliarterite nodosa e doença de Kawasaki. E de pequeno calibre, granulomatose com poliangiite, que era a antiga Wegener, doença de Wegener. Poliangiite microscópica. Granulomatose eosinofílica com poliangiite, que era o antigo Sugar-Strauss. Síndrome crioglobulinêmica, que é principalmente associada ao vírus da hepatite C. A vasculite leucocitoclástica cutânea, que pode ser isolada ou fazer parte de várias vasculites sistêmicas, e a púrpura de Enoch-Schlein, que está associada com depósito de IgA. Então, somente para ilustrar, nas vasculites de grandes vasos, nós temos a aorta e seus ramos, né, causando Takayasu ou arterite de células gigantes. Médios vasos, a gente tem principalmente poliarterite nodosa e Kawasaki. E pequenos vasos, que comprometem principalmente arteríolas, capilares e vênulas, nós temos a vasculite associada ao ANCA, principalmente, e as vasculites por imunocomplexo, que são as crioglobulinêmicas, por IgA, e temos também a hipocomplementêmica. A partir de 2012, surgiu uma classificação mais completa, que é baseada não só no tamanho do vaso, mas também baseada no tipo de agente etiológico, então ela pode ser primária ou secundária. A primária são as idiopáticas e a secundária pode ser relacionada a doença do tecido conjuntivo, como lúpus, síndrome de Sjögren e outras doenças também. Também é classificada em relação à extensão do acometimento da vasculite, é sistêmica ou localizada, como, por exemplo, nós temos vasculite ANCA somente no trato respiratório superior, e tem pacientes que têm trato respiratório inferior e superior. Baseado também na histologia, se é uma vasculite predominantemente neutrofílica, linfocítica ou eosinofílica, e baseado no mecanismo fisiopatológico. É por deposição de imunocomplexos, tem uma inflamação granulomatosa, como algumas vasculites relacionadas ao ANCA, e tem associação com algum autoanticorpo, como, por exemplo, o principal deles, que é o ANCA. E nessa classificação de Chapéu Hill de 2012, surgiram também a definição de outras vasculites, que não essas que eu citei, como vasculite de vasos variáveis. O que isso quer dizer? Que tem vasculites que acometem pequenos vasos de pequeno e grande calibre e pode acometer tanto veia quanto artéria. Esse é o caso da doença de BC e síndrome de Cogan, que tem acometimento desses vasos variáveis. Temos também a classificação de vasculite de órgão único, né, que é o quadro somente cutâneo, por exemplo, a giite leucocitoclástica cutânea, e a vasculite primária do sistema nervoso central, que acomete somente o sistema nervoso central de forma isolada. Temos, como eu já disse, a vasculite associada com doença sistêmica, que é secundária, e a vasculite associada com etiologia provável, crioglobulinêmica, que é relacionada, na grande parte das vezes, ao vírus C, de hepatite C, a ortite sifilítica e aquela associada a drogas e neoplasias. Então, se eu estou diante de um paciente com vasculite, eu suspeito de vasculite, ou ele tem uma síndrome inflamatória sistêmica, sem diagnóstico, tem acometimento de múltiplos órgãos e sistêmicos, tem alguns marcadores sugestivos, eu vou investigar. Como que eu faço essa investigação? Sempre que possível, fazer uma biópsia.
que aí eu tenho a confirmação histopatológica. Mas nem sempre eu vou conseguir fazer a biópsia. Como, por exemplo, na arterite Takayama, com acometimento predominantemente da aorta. Eu posso biopsiar a aorta, a não ser no procedimento cirúrgico? Não, é muito complicado. Então, nesse caso, nós fazemos exames de imagem para ajudar no diagnóstico. E temos também testes sorológicos, como, por exemplo, ANCA, nas vasculites associadas ao ANCA. Como eu vou mostrar, temos situações que nós não conseguimos, né, fazer a biópsia nas vasculites ANCA. Às vezes o ANCA positivo será o suficiente dentro de um contexto clínico favorável. Dando exemplo aqui, numa situação como, por exemplo, a vasculite associada ao ANCA, se eu tenho sinais e sintomas característicos ou compatíveis com o diagnóstico de vasculite associada ao ANCA, o que seria esse diagnóstico? Uma sinusite crônica persistente, nódulo pulmonar na tomografia, lesão granulomatosa, pseudotumor inflamatório ocular ou uma massa periorbitária, isso tudo me faz pensar em vasculite associada ao ANCA. Se junto com isso eu conseguir fazer, por exemplo, uma biópsia de uma lesão na mucosa nasal e fechou, tem granuloma, pronto, isso é vasculite ANCA. Mas eu não consegui fazer a biópsia, mas eu tenho uma sorologia positiva para a ANCA, principalmente se for uma técnica mais específica como ELISA, fechou também. Ou eu tenho uma clínica sugestiva e eu tenho eosinofilia, por exemplo, maior que 10%. Aí sim, eu vou pensar fortemente em poliangiite eosinofílica com granulomatose, que é a antiga Sugar-Strauss. Então, só dando um exemplo aqui, muitas vezes eu não tenho como fazer a biópsia, não tenho histologia, mas eu tenho a clínica mais um anticorpo que me favorece, ou a clínica, ou um resultado de exame que também me ajuda, ou nódulo pulmonar na tomografia, ou uma eosinofilia muito acentuada. Então, aqui são os sinais, os marcadores que me sugerem uma doença granulomatosa na poliangiite granulomatosa, que seria, como eu já disse, ou nódulo pulmonar fixo, estenose brônquica, uma sinusite com crostas e sanguinolentas, massa retroorbitária, uma estenose subglótica, ou até mesmo um nariz em cela. Isso tudo me sugere uma doença granulomatosa crônica. Aqui, só dando um exemplo, paciente com poliangiite com granulomatose crônica, demorou a fazer o diagnóstico, a sinusopatia muito grave necrotizante levou a um desabamento da região nasal. Isso tudo é muito sugestivo de vasculite ANCA. Depois, vocês verão outras aulas mais específicas falando de cada doença. Então, a intenção dessa aula é dar uma ideia geral mesmo, né, de quando pensar em vasculite e como investigar. Então, como que eu investigo? Eu consigo fazer uma biópsia nesse paciente. Qual que é a situação? Quando eu tenho uma suspeita de vasculite de pequenos vasos. É a situação, ou até de médios vasos, que mais me possibilita fazer biópsia. Quais são os sítios mais biopsiados? Pele, pode ser tanto punch ou incisional. Muitas vezes, paciente com glomerulonefrite rapidamente progressiva, conseguimos fazer uma biópsia renal. Quando tem vias aéreas superiores, uma sinusite crônica, conseguimos biopsiar pólipo ou mesmo a mucosa nasal. E raramente hoje precisamos chegar a uma biópsia de músculo, pulmão ou nervo. Outros sítios, artéria temporal superficial, na suspeita de arterite células gigantes, mas também hoje estamos fazendo cada vez menos, porque é possível fazer ultrassom da artéria temporal e sugerir inflamação. E quadros isolados, de vasculite isolada do sistema nervoso central, às vezes a gente tem que fazer biópsia de leptomeninge ou
com córtex cerebral subjacente. E raramente fazemos biópsia de nervo sural. E aqui só para mostrar que, dependendo do tipo de vasculite, eu preciso fazer uma biópsia de pele. Posso fazer mais superficial ou ela tem que ser mais profunda. Por exemplo, no caso da poliarterite nodosa, que pega vaso de médio calibre, eu tenho que fazer uma biópsia incisional aqui mais profunda, porque eu tenho acometimento de vasos de médio calibre. Se eu tenho uma vasculite do tipo púrpura de Anoxaline de IgA, eu posso fazer uma biópsia mais superficial, por shave ou punch. E no caso das vasculites associada ao ANCA, ou por crio, ou mesmo as secundárias de doença do tecido conjuntivo, tem acometimento tanto de vasos de pequeno calibre quanto médio calibre. Então, muitas vezes só com shave você consegue, em outros casos você vai ter que fazer uma biópsia mais incisional. Fez uma mais superficial, não deu nada, suspeita clínica é forte, repete com uma biópsia incisional. E alguns aspectos práticos. Ideal é fazer a biópsia de pele nas primeiras 48 horas de aparecimento da lesão, levar em consideração o tempo, porque às vezes eu espero um infiltrado neutrofílico na vasculite leucocitoclástica. Aí vem o infiltrado linfocítico, pode ser porque com mais de 48 horas, os neutrófilos podem ser substituídos por linfócitos. Então, isso é uma dica extremamente importante. E o que eu encontro na biópsia? Encontro veno, infiltrado inflamatório, necrose fibrinoide, posso ter leucocitoclasia, extravasamento de hemácia nas vênulas, e nas arteríolas a mesma coisa, mas além disso eu posso ter infiltrado inflamatório e, além do infiltrado inflamatório, rotura da camada elástica interna. Guardem isso é uma informação importante. Se eu tenho uma biópsia que eu encontrei, além disso, inflamação e necrose, eu também tenho rotura da camada elástica interna, é um sinal muito importante de vasculite. Outra dica é que para fazer a biópsia de pele, muitas vezes precisamos fazer imunofluorescência, como por exemplo na púrpura de Anoxaline por depósito de IgA. E aí, neste caso, eu preciso coletar o material de biópsia em dois fragmentos, um no formol, hematoxilina e eosina, e outro no soro, porque no formol não dá para fazer imunofluorescência. E essa é uma dica muito importante. E outra forma de auxiliar o diagnóstico das vasculites. Além da clínica, tem alguns anticorpos que podemos investigar. Um deles é o ANCA, que são anticorpos que reagem contra antígenos presentes em citoplasma de neutrófilos, tanto pela técnica da imunofluorescência como o FAM, quanto a técnica mais específica que é ELISA. No ELISA nós temos antiproteinase 3 e mieloperoxidase. O ANCA, nós temos o PANCA e o CANCA. O PANCA relacionado com antígeno mieloperoxidase e o CANCA relacionado com antígeno proteinase 3. Em quais situações que eu tenho o ANCA positivo? Na poliangiite com granulomatose, na forma generalizada, o CANCA é positivo até em 90% dos casos. Na poliangiite microscópica, já é o PANCA, que está relacionado com antígeno mieloperoxidase. Vai ser positivo em 40% a 80% dos casos. E na poliangiite eosinofílica com granulomatose, eu vou ter principalmente o PANCA positivo em 40% dos casos.
relacionado com antígeno-mieloperoxidase. E em qual situação que a propedêutica oftalmológica vai me ajudar? Nas vasculites, sempre. Sempre que eu suspeitar de vasculite sistêmica, eu tenho que pedir avaliação oftalmológica, que pode ajudar muito. Então, uma fundoscopia, tem OCT, angiografia, esses métodos propedêuticos todos ajudam a identificar vasculite retiniana e é um dado importante para o diagnóstico. Quais sinais que eu vou ter na avaliação oftalmológica? Esse embanhamento dos vasos retinianos é um sinal muito importante, né, de vasculite retiniana. Essas manchas algodonosas também na fundoscopia é um sinal muito importante de vasculite ocular. A propedêutica neurológica, ela pode me ajudar a fazer o diagnóstico quando eu não consigo fazer biópsia? Sempre, principalmente se o paciente tiver sintomas do tipo neuropatia. Se ele tiver sintomas de neuropatia, parestesia em mãos e pés, você pedir uma eletroneuromiografia e vier mononeurite múltipla, aumenta fortemente a suspeita de vasculite sistêmica. Como vou dar um exemplo aqui, na poliarterite nodosa clássica, se você tem sinais e sintomas característicos, como por exemplo, febre, emagrecimento, nódulo subcutâneo, uma insuficiência renal progressiva, rapidamente progressiva, e você não consegue fazer a biópsia nesse indivíduo, mas fez a eletroneuromiografia e veio mononeurite múltipla, a suspeita de poliarterite nodosa aumenta muito. E qual situação que eu preciso fazer exames de imagem para me ajudar no diagnóstico? Nas vasculites de grandes vasos, que eu não consigo fazer biópsia e não tenho anticorpos específicos. Aí tem exames de imagens como arteriografia, angiotomografia, angiorressonância, ultrassom e PET-TC, que podem dar sinais indiretos de inflamação na parede do vaso e te ajudar no diagnóstico. A arteriografia hoje em dia praticamente não usamos mais, a não ser naquele paciente com isquemia crítica com indicação de abordagem cirúrgica. O que na prática nós mais utilizamos é a angiotomografia e ou angiorressonância. O ultrassom Doppler ajuda, mas não dá para avaliar todos os vasos, por exemplo, vasos abdominais, já fica, dependendo do paciente, fica difícil de visualizar, mas vasos do tipo carótide, subclave ajuda bastante, e de membros, o ultrassom Doppler pode auxiliar bastante. E o PET-TC dá uma visão panorâmica e bastante precoce de inflamação nos vasos, mas é muito caro, acesso difícil, portanto, não faz parte da nossa rotina de propedêutica das vasculites sistêmicas. Somente para ilustrar, um paciente com poliarterite nodosa, que fez a arteriografia mostrando os pequenos aneurismas interrenais e também estenose dos vasos proximais da aorta. Aqui uma imagem de uma angiorressonância, mostrando uma estenose já da subclave importante, e aqui à direita um estreitamento importante. E podemos ver que na carótida tem áreas de estreitamentos e irregularidades importantes na parede do vaso. Então, como eu disse, tem algumas situações que o ultrassom Doppler pode ajudar. Uma delas que tem nos ajudado bastante na suspeita de arterite de células gigantes, com acometimento da artéria pulmonar, o ultrassom da artéria temporal podem sugerir indiretamente inflamação na parede do vaso e contribuir para o diagnóstico. Aquele paciente com mais de 50 anos, com uma cefaleia de recente, persistente na região temporal, que você fez um ultrassom e mostrou que tem sinais sugestivos indiretos de inflamação e tem prova de atividade inflamatória aumentada, eu vou suspeitar fortemente a arterite de células gigantes.
Espero que vocês